Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Aleluia, nós estamos aqui, irmãos, para compartilhar um pouco da palavra e sabemos como é bom nós aprendermos e ficarmos ricos, né, daquilo que Deus tem para nós. E a sua palavra, amados, é uma boa semente, é algo que nos alimenta. Ela fala que nos revigora os nossos ossos, né? Então, eu acredito que tudo aquilo que pode nos atrapalhar, se nós nos enchermos da palavra, eu tenho certeza que tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de crescer, de avançar, a palavra nos dá base, nos dá conhecimento e nos dá estratégia para vivermos uma vida boa, perfeita e agradável. Amém? E sabemos que Deus tem coisas maravilhosas para nós vivermos. Amém, amados? E nós precisamos estar baseados, nós precisamos estar alicerçados, nós precisamos ter essa comunhão com a palavra, essa comunhão com o Espírito, para que possamos alcançar a plenitude de Deus. Existe uma vida plena, existe uma vida maravilhosa, existe algo que Deus tem para nós, que nós devemos nos esforçar, amados, para experimentar de Deus. Amém? Tudo aquilo que vem de Deus é bom. Deus, Ele não está restrito, Deus ele é poderoso. Amém, amados? Você acredita que Deus ele é poderoso? Deus ele é poderoso para nos tirar de qualquer situação difícil, de qualquer situação ruim, né? De qualquer situação de miséria. E na verdade Deus ele já nos tirou desse lugar de miséria. Amém? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, amados? Então, tem muito mais para a nossa vida. Amém? A Bíblia diz que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais, cada dia mais, até ser dia perfeito. Amém, amados? Então, se você crescer um pouco em Deus, tenho certeza que tem algo mais, tem mais para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo. Nós estamos, esse mês falando das coisas do Espírito, do poder de Deus. E o que Deus tocou no meu coração foi essa vida no Espírito mesmo, né? Como é necessário nós termos essa vida no Espírito. Entender esse lugar onde nós estamos, entender o que aconteceu com nós, através do novo nascimento, e compreender que Deus ele pode fazer com que nós vivamos uma vida cada dia melhor. Amém? Então, abra sua Bíblia em Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26, eu vou ler até o versículo 27, estou aqui lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Que diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês. Colocarei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos que lhes dei. Amém, amados? Então, Ezequiel aqui está falando do novo nascimento, daquilo que aconteceu com nós
quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. E verdadeiramente foi colocado em nós esse coração novo, né? Esse espírito, nosso espírito que estava morto, né? Que nem diz lá em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E eu mesmo não era uma boa pessoa, né? Tinha meus maus costumes, tinha minhas procedências ruins. E precisava mesmo nascer de novo. E a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu comecei a desejar, né, essa vida com Deus, essa vida, né, de obediência. E sem saber de nada, né, com um espírito novo dentro de mim. E todos nós somos assim. Se você está aqui nessa noite, é porque você nasceu de novo. E dentro de você há um novo espírito, né? Você nasceu de novo. Há o Espírito Santo de Deus que te traz a obediência à palavra, que te traz esse desejo de viver as coisas de Deus, de permanecer na palavra, mesmo que ainda há situações, né, na nossa vida, mas há um desejo dentro de nós de servir, de praticar, de estar junto, né, de estar em comunhão com a igreja. Então, essa palavra maravilhosa de nascer de novo, ela precisa ser bem entendida, né? Ser bem compreendida, né? Então, quando nós estávamos longe de Deus, nós não tínhamos esse desejo, podia ter até esse pensamento de estar na igreja, na casa de Deus, de obedecer a Deus, né? Como as pessoas muito falam, eu tenho fé, né? Mas sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. E se nós não ouvirmos a palavra, nós não crescemos em fé. Amém, amados? Então, nós temos esse desejo, aquilo que corre dentro de nós, de vir, de congregar, de estar junto. Amém? Então, o profeta, ele falou aqui da questão do novo nascimento, né? Nós sabemos que nós estávamos mortos. Abra sua Bíblia em Salmo 38. Eu vou ler o 32, de 8 a 10. Diz assim o 8: O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Amém, amados? Então, é um desejo nosso e é bom para nós receber de Deus as orientações. É um desejo nosso de estarmos buscando na palavra, né, a ser orientado por Deus. Nós vemos aqui que até mesmo na velha aliança, os homens eles desejavam mesmo, né, ser guiados por Deus. Ou na verdade Deus ele desejava guiar os homens, né, nos seus conselhos. E nós sabemos, amado, que Deus ele sabe das coisas muito melhor do que nós, né? Deus ele tem um conhecimento muito melhor das coisas. Amém? Então Deus ele sabe das coisas antes mesmo de que acontecer. Amém? Na Bíblia mesmo fala que Deus ele conhece o fim
antes do começo. Você imagina, amado, você confiar em Deus, sabendo que o fim, né, em Deus já está certo. Nós podemos confiar que o nosso fim, né, ele já está certo. Nós podemos andar em confiança em Deus, nessa comunhão com Deus, né, de saber que de Deus pode vir uma orientação boa, uma orientação em todas as áreas da nossa vida, tanto na parte, né, familiar, sentimental, ou mesmo na cura. Nós curados, né? A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Então nós já somos curados. Mesmo que ainda algo venha sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que Deus, Ele já providenciou tudo. Amém? Deus, Ele já conhece. Amém, amados? Todas as coisas. Amém? E algo que levantou no meu coração, amado, quando eu estava meditando essa palavra, é que Deus falou comigo assim: talvez não alcancemos algumas coisas. Talvez algumas coisas em nossas vidas não alcancemos. E logo, eu acredito que Deus também me corrigiu nesse pensamento. Esse talvez seja alguma área da nossa vida ou alguma uma inconstância no que diz respeito à vida com Deus. Algumas coisas talvez nós não alcancemos por causa da inconstância, né, de você buscar a Deus, de você estar na presença de Deus, de você ter uma comunhão verdadeira com Deus. É necessário, amados, nós termos cada dia mais uma comunhão com Deus. Aumentar, eu acredito que essa comunhão com Deus, ela se aumenta a partir do momento que nós conhecemos a Deus. Amém? Comunhão, ela aumenta, ela tem esse aumento, né, conforme nós conhecemos mais. Conforme nós conhecemos Deus, nós podemos saber do que Deus pode fazer por nós. Mas se nós estamos ignorantes ao conhecimento de Deus, nós não sabemos o que Deus pode fazer por nós ou não. Você está entendendo? Então, esse talvez não alcancemos por causa de uma inconstância. E a nossa vida, mas nós precisamos ter uma constante, né? Precisa ser constante a nossa busca em Deus. Não pode ser somente aos domingos, às terças, que nem já foi falado, né? O pastor ou o pregador de domingo que lê a Bíblia para você ou para nós. Então, essa vida inconstante nos afasta daquilo que Deus pode fazer por nós. Nos afasta daquilo que nós podemos alcançar em Deus. Amém, amados? Esse talvez também pode ser alguma distração, com algumas aflições naturais. Algumas coisas que podem acontecer em nosso redor e nós darmos mais ênfase àquilo do que aquilo que a palavra nos diz. Amém? Essa atenção, né, pode tá tendo mais valor. Quanto mais nós se aquilo, mais nós vamos estar ali firme. Mas se nós se dedicarmos à palavra, aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós vamos crer, nós vamos ficar firmes. Então esse talvez também pode ser uma distração nossa. Talvez não vamos conseguir, porque estamos distraídos nas aflições naturais. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos no nosso espírito, nós precisamos entender as coisas espirituais. Nós não devemos
estar envolvidos nas coisas naturais, ou dependendo das coisas naturais. A nossa dependência, a partir do momento que nós nascemos de novo, é das coisas espirituais. Amém? Porque nós somos um espírito com Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, podendo nos sinalizar para onde nós devemos ir ou aquilo que devemos fazer. Amém, amados? Então, não devemos atentar às coisas naturais, mas sim às coisas espirituais. As coisas que a palavra de Deus diz. Esse talvez também é por uma ignorância ou a falta de conhecimento sobre determinado assunto, ou seja, uma doença, ou seja, uma autoridade, né? Autoridade sobre os principados e potestades. A ignorância sobre essas coisas, amado, nos priva também de viver as promessas de Deus, de andar nos caminhos de Deus, né? de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Esse talvez também pode ser por falta de dedicação em aplicar, em confessar a palavra. Muitas vezes nós estamos falando aquilo que nós estamos vendo. Nós não estamos falando aquilo que a palavra de Deus diz. Estamos tendo uma dor ou passando por uma crise financeira, um momento, né, de financeiramente ruim, e aquilo você tem falado, você tem, né, murmurado em seu coração, tem deixado com que aquilo tome conta até mesmo do seu dia. Então, confessar a palavra, você falar aquilo que a palavra diz ao seu respeito, amados, nos faz viver e alcançar as promessas de Deus. Então, esse talvez, né, dessa falta de dedicação, de confessar a palavra. Esse talvez, por falta de perseverança, né, às vezes nós queremos algo, um emprego, um carro, uma casa, ou, né, um filho nas drogas, ou um filho afastado, e você deixa de crer, você deixa de acreditar que o seu filho pode voltar, ou deixa de crer que uma pessoa, um parente, ele pode retornar ao caminho do Senhor. Então, a falta de perseverança, amados, a falta de perseverança, de nós perseverarmos, né, na nossa fé, naquilo que acreditamos. Então, essa falta, esse talvez, né, por falta de perseverança, de perseverar, de crer até o final. Amém? É de você crer até o final. Como nós às vezes aprendemos no Rema mesmo, de você crer até mesmo até que o sangue dá na canela. Não, eu creio porque eu creio que vai acontecer. Tudo pode estar dando ao contrário, mas vai acontecer. O meu milagre vai acontecer, amados. Aleluia. Pode parecer impossível, né, uma cura, uma enfermidade, mas se você crer até o final, amados, esse é o nosso papel, é de crer até acontecer, ou até mesmo de festejar antes de acontecer. Eu não sei se foi a semana passada, mas eu dei uma carreira aqui, e eu tenho um problema no meu joelho, e eu creio, amados, que essa dor vai passar. Amém. Eu festejei, eu corri antes de que aconteça, e está doendo, mas vai passar. Amém. Faço os meus cuidados, né? Tomo os meus medicamentos naturais, mas eu creio na palavra, eu creio que Deus, Ele nos curou. Amém, amados? Aleluia. Esse talvez
Pode ser por falta de renovar a mente, de realmente o espírito está pronto. Mas nós temos essa responsabilidade, amado, de nos dedicar à palavra, de nos expor ao conhecimento da palavra. Amém? Assim como um aparelho, né, precisa de atualização, eu recebo, né, periodicamente, todos os dias, para que eu atualize, né, o meu celular. E a nossa vida também ela precisa dessa atualização. Nós precisamos sempre estar ligados nas coisas do Espírito, nas coisas do reino de Deus. A Bíblia diz que nós não somos mais daqui. Amém? Nós somos peregrinos nessa terra. Se nós somos peregrinos, nós temos um destino, nós temos uma nação. Amém, amados? E nós precisamos viver, né, como tal. Amém? Então nós precisamos dessa atualização. A mesma coisa de um veículo. Um veículo também ele precisa, né, de estar indo ali no mecânico, fazendo, né, a sua revisão. E a nossa vida espiritual, amados, nós precisamos também fazer essa revisão diariamente. Através da palavra, através da oração, através, né, da dedicação a uma vida de louvor, onde você tira um tempo de oração, um tempo de adoração, um tempo onde você se consagra. Nós saímos, né, essa semana todinha para uma atualização no nosso espírito, onde nós vamos nos dedicar esse tempo, amados, a Deus, para que nosso espírito ele seja fortalecido. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós somos fortalecidos dentro de nós. E quando nós somos fortalecidos dentro de nós, quando nós fortalecemos o nosso espírito, amados, as coisas podem estar estourando do lado de fora. Isso pode estar explodindo do lado de fora. Mas aquela convicção dentro de você vai dar certo. Aquela convicção dentro, aquela percepção. E fora a questão, amado, de nós recebemos de Deus as instruções, de estarmos mais sensíveis à voz do Espírito, às direções de Deus para as nossas vidas. Né? Kenneth Reagan fala num dos seus livros, fala que um certo homem que tinha grandes investimentos, e quando ele ia fazer o investimento, ele não dava o primeiro passo antes de receber uma direção de Deus, vinda de Deus dentro dele. E sabe, amados, nós precisamos ter essa sensibilidade no nosso espírito, para quando a gente der um passo, a gente ser um passo certeiro, aonde certamente vai dar certo, porque Deus nos deu essa direção. Amém? Então temos esse tempo, né, de estarmos aí se dedicando a uma vida com Deus, jejum e oração. Amém, amados? Vamos ver mais aqui. Aleluia. Eu acho que é Efésios 5, 15 a 20. Se dedicar ao nosso espírito. Efésios 5, de 15 a 20, diz assim: portanto, sede prudente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual
a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, andando dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, se encher do Espírito, nós precisamos se encher do Espírito, renovando a nossa mente, né? Eu acredito que estar cheio do Espírito, uma vez uma pessoa ela perguntou para mim, o que é estar cheio do Espírito? É claro que, de prontidão, eu recitei Gálatas 5:22, mas estar cheio do Espírito também, amados, é você estar com a palavra de Deus dentro de você. É você ter a palavra de Deus, né? Você ter a sua mente renovada. E a outra coisa é Gálatas 5:22. Vamos abrir. Aleluia. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Então, ser cheio do Espírito, amados, é você andar no fruto do Espírito, em amor, em longanimidade, em benignidade, em mansidão, temperança. Então, isso é cheio do Espírito. É você ser cheio do Espírito, é com as suas práticas, com aquilo que você está praticando, com aquilo que você está fazendo, né? Acredito que andar no fruto do Espírito dentro da igreja é fácil. Mas e no nosso trabalho, na nossa casa, na rua? É lá que nós vamos, né, dar os frutos. As pessoas vão provar desse fruto. Amém, amados? Então, ser cheio do Espírito é andar no fruto do Espírito. Amém? E outra coisa eu acredito que é um crescimento espiritual que nós devemos ter, né? Essa prática onde nós crescemos espiritualmente, falando em outras línguas. 1 Coríntios 14:2 diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Amém? Então, o falar em outras línguas, né, aqueles que são batizados com o Espírito, edifica o seu espírito, fortalece o seu espírito. Então, quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, amados, certamente as coisas que podem vir sobre as nossas vidas, elas não vão nos abalar. Elas não vão nos tirar do lugar onde Deus nos colocou. Amém? Então nós precisamos ter essa prática, essa constância, essa vida com Deus, essa dedicação àquilo que nos traz esse crescimento. Amém? Então, essa dedicação, amados, a uma vida com Deus, nos traz grandes benefícios. Nos faz a gente viver a plenitude de Deus. Amém? Então, o crescimento espiritual, né, em 2 Pedro 1,4, fala que pelas quais nos têm sido doadas todas as coisas, e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.
Então existem paixões, existem desejos, existem coisas no mundo que podem nos atrair, que pode nos, mesmo se nós estivermos fracos espiritualmente, nos tirar do caminho. Mas quando nós nos fortalecemos, amados, naquilo que diz respeito ao conhecimento, aquilo que diz respeito ao envolvimento, à prática da oração em línguas, nos fortalece, nos faz ficar fortes para que nós podemos vencer o dia mau, vencer aquele dia em que nós recebemos uma notícia ruim, onde nós recebemos uma notícia do médico a respeito da nossa vida. Amém? Então, se dedicar, amados, à palavra, porque tudo é possível, amado, aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê naquilo que Deus diz a nosso respeito. Amém, irmãos? Então nós devemos crescer, nós devemos avançar em tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus tem uma igreja grande, Deus tem uma família maravilhosa para nós vivermos. Deus tem coisas grandes para nós conquistarmos. Amém? Então, uma dedicação, esse empenho que nós devemos ter para crescermos naquilo que diz respeito ao conhecimento de Deus. Amém? Eu queria chamar o Ministério do Louvor e para que louvasse, cantasse aquele segundo louvor. Se coloque de pé, irmãos.